Olá, bem-vindos ao Reverso, o jornal laboratório do curso de jornalismo da UFES. O Mar Laranja foi criado em abril de 2020, em parceria entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ele tem como objetivo o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, a campanha também serve como alerta para essa realidade, que, por mais que oculta, ainda é continuamente perpetuada na sociedade brasileira. Dados do Instituto Liberta, por exemplo, revelaram que em 2019, cerca de 500 mil crianças foram vítimas de violência sexual no país. Em 1973, Araceli Crespo, com apenas 8 anos de idade, foi violada e brutalmente assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Por outra via, Samuel Klein, fundador de uma das maiores redes de varejo do Brasil, protagonizou, de acordo com denúncias, um esquema de aliciamento de meninas menores de idade em situação de vulnerabilidade social, a fim de manter relações de abuso físico e psicológico. Ambos os casos, dentre vários outros, se desdobram em vários pontos e evidenciam o quanto órgãos e políticas brasileiras ainda têm a evoluir em questões relacionadas a abuso e violência infantil. O que precisa ocorrer em termos de cultura, sociedade e políticas públicas para que o combate à exploração infantil seja ainda mais eficaz no Brasil? Para ajudar com essas e outras dúvidas, convidamos o mestre em Psicologia Institucional e especialista em Saúde e Violência, Getúlio Souza. Getúlio, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade e por essa participação no Reverso. Eu aproveito para já emendar a primeira pergunta. Assim como nos casos que a gente citou, e também vários outros, existem algumas similaridades. Por exemplo, que às vezes mulheres que foram abusadas só reconhecem a violência de maneira tardia. Na sua opinião, quais são os fatores que dificultam o reconhecimento e também a denúncia dessa violência durante o período que ela está se perpetuando? Seria bacana voltar numa pergunta que você fez na abertura, né, na chamada da entrevista, para responder essa pergunta que você falou. O que deve mudar na cultura e nas políticas públicas para efetivamente a gente combata essa questão da violência, seja sexual ou violência física, que assola as mulheres, né? Eu acho que eu queria pegar um gancho com a primeira fala ainda. Talvez o que precisa mudar em termos de cultura e de política pública são os próprios elementos que levaram à constituição do atual grupo do Executivo, inclusive desse ministério que supostamente está combatendo a violência contra crianças e adolescentes. Pergunta-se, por que uma mulher numa condição de violência não consegue perceber a própria violência que sofre? Eu acho que seria incipiente eu trazer algum perfil, alguns elementos sintomáticos e tal. E para mim é mais importante dizer como existe uma cultura e que se reverte em formas de funcionamento político, formas de funcionamento subjetivos e sociais, que invisibiliza essa violência como algo naturalizado socialmente. E é isso que a gente vê quando se observa nesse momento assustador da cultura brasileira, em que a gente vê figuras que são figuras de poder, né, de líderes formais, não são líderes naturais, são líderes formais, e que vão dizer que mulher precisa apanhar, que o filho que é homossexual, ou que apresenta, tem que apanhar também, que tem que matar mesmo. Esse nível de naturalização da violência que é o nosso problema, e que não é novo na nossa sociedade, não é novo na sociedade ocidental, mas que absurdamente ganha papel de hegemonia e de idolatria num momento como esse. Aí, tecnicamente falando, a gente podia buscar lá no Tilman Furnes, lá, o alemão, psiquiatra e sociólogo, né, que criou um quadro psiquiátrico para falar disso, que ele chama de síndrome do silêncio. Em tudo quanto é lugar que eu vou, as pessoas já estão cheias de me ouvir falar disso, mas é porque eu acho que essa categoria é uma forma muito interessante de pensar. Ele diz que quando crianças, né, são vítimas de violência sexual intrafamiliar, constitui-se um quadro psicossocial em que há um desinvestimento inconsciente por parte da vítima de denunciar o que está sofrendo, mas esse desinvestimento não é algo que ocorre porque a vítima quer, é porque
o corpo social em torno da vítima faz de tudo para que essa fala não apareça. E com isso, o que costuma suceder a isso é que o abusador ele aumenta a intensidade e a constância. É óbvio que ele olhou para isso como um fato que acomete, especialmente crianças e adolescentes na condição de vítimas, mas eu consigo pensar essa realidade a partir de todo o machismo e toda a misoginia entranhada na nossa sociedade, que obviamente vão ter impacto sobre a psique de uma pessoa sofrendo violência. E aí não é porque ela está na violência e a partir do momento ela tem esse tipo de quadro. Você tem uma subjetivação em que as pessoas são construídas a partir de noções que naturalizam uma violência de gênero. Então, eu fico assustado, me desculpa eu estar... É óbvio que eu estou consternado, como eu acho que é o normal que estejamos nesse momento, mas eu estou consternado com a atual situação do país. E essa atual situação do país é reflexo e reforçador desse quadro caótico que constitui a violência como um fato naturalizado, a violência de gênero naturalizada na sociedade, e que é alarmante. É assustador que as pessoas não tenham mais, não tenham tão arraigadas uma aversão à violência. E eu tô realmente muito aturdido. Assim. Então, você me pergunta, o que faz uma pessoa, uma mulher, na condição de vítima de violência, demorar a perceber a sua condição ou demorar a denunciar a sua condição? É o desinvestimento estrutural que a sociedade faz na fala dessa mulher, é o silenciamento estrutural que se tem sobre a fala de certos atores na sociedade, não é a mulher, é a criança, é a pessoa pobre, né? E isso que precisa mudar. Assim como a gente citou, existiam pessoas em situação de vulnerabilidade social que sofreram essa violência, correto? Você acha que elas estando nessa condição acaba sendo uma espécie de reforçador para que elas continuem se inibindo a, enfim, perceber a realidade que elas estão presentes, ou até mesmo tomar consciência da violência que elas estão sofrendo? Tá. Reinaldo, existe uma resposta, existem 3 respostas para essa pergunta. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu passei muitos anos atuando como psicólogo clínico lá no Hospital das Clínicas, atuando com vítimas de violência sexual. E eu, então, falei muito publicamente sobre isso. E eu tenho tomado rigor, né, eu tenho assumido o rigor de não usar certas conceituações na cena pública, porque elas são perigosamente apropriadas. Uma delas é a respeito da noção de fator de risco e fator de proteção. 2 conceitos muito utilizados nesse campo. Fator de risco, fator de proteção e vulnerabilidade são 3 conceitos que estão intimamente ligados, uma certa forma de olhar a saúde, né? Fatores de risco são aqueles que aumentam a probabilidade, ou seja, aumentam a vulnerabilidade a um certo agravo. Fatores de proteção é que reduzem a propensão daquele agravo acontecer. Agora, tira isso de cena, não vamos falar disso, vamos falar de outra coisa. Você me perguntou se as pessoas em condições socioeconômicas, de vulnerabilidade socioeconômica, estar nessa condição aumenta a possibilidade dela não denunciar, ou, vou até completar a sua pergunta, de ela estar mais sujeita à condição de violência. Né? Eu queria pedir para a gente pensar sobre essa pergunta, sobre um outro viés. Né? Vamos pensar sobre um outro viés. Esse viés, apesar de bem intencionado, e eu entendo onde ele quer chegar, ele tem um risco muito grande, que é sobre uma outra vertente a gente culpabilizar de novo a pobreza. Eu acho que o mais importante pensar é que há estruturalmente na nossa sociedade uma violência contra pobres. É óbvio que essa violência contra pobres, ao longo do tempo, vai produzir uma subjetividade, né, que vai naturalizar essa violência. Agora, a questão é o quanto nós somos cruéis com aqueles que são hipossuficientes na nossa sociedade. E aí, obviamente, que a mulher, nessa condição, vai agregar ainda a condição de gênero. Mas o que eu acho importante dizer não é se a pessoa numa condição socioeconômica de vulnerabilidade, ela pode ter mais dificuldade
para poder falar do seu problema ou para denunciar o seu problema. A questão é o como nós violentamos pessoas numa condição socioeconômica vulnerável. Isso é um pouco diferente. Por quê? Não adianta eu pensar se a pessoa nessa condição ela vai ser mais propensa ou não a denunciar. O que me adianta pensar é em que medida naturalizamos a violência contra esses povos. Contra esses povos, não é nem contra as pessoas nessa condição. Sim. Porque aí, mais importante do que eu pensar é se essa mulher vai ou não dizer, é como que o Estado vai ver o que essa mulher está sofrendo. Porque aí sim tem uma questão psicológica a se pensar. Como que certos modos de subjetivação fazem com que nossa percepção não seja capaz de ver, de se atinar para certas formas de violência que são estruturais na sociedade. Eu acho que, para mim, eu não estou querendo mais, juro, depois de anos de atuação, eu não quero mais responder a pergunta o que faz uma mulher ou não denunciar, eu quero responder o que faz a gente não ver essa mulher sofrendo. Qual tipo de subjetivação tem sido produzida na sociedade que naturaliza a violência de forma estrutural contra certos grupos e está tudo bem, entendeu? Entendi, Getúlio. Acho a crítica super válida e creio que não apenas para mulheres, ela também se aplica a crianças, enfim, vítimas de violência, adolescentes e também determinados outros grupos. Bom, apesar do papo estar muito interessante, a gente vai ter que dar um fim à entrevista pela questão do tempo e tudo mais. De novo, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade para ter essa conversa com a gente e, novamente, fica então a gratidão da equipe do Reverso para você. Muito obrigado, Getúlio. Um abraço.